Robério Santos, direto de Sergipe, lá de Itabaiana. Robério, boa noite, obrigado pela sua participação aqui hoje. Vamos falar do cangaço, vamos falar da filosofia do cangaço, a sua estrutura. E quando a gente fala em cangaço, a gente muitas das vezes, Lampião e Maria Bonita. Eu queria, já que você pudesse já iniciar a nossa live de hoje com as suas considerações iniciais, para que a gente pudesse tirar muitas das dúvidas e um dos temas importantes envolvendo os mistérios também do cangaço, já que amanhã é aniversário e a gente vai falar sobre isso, a morte de Lampião. Boa noite. Boa noite, meus dois queridos. Estou muito feliz em estar com vocês aqui nessa noite maravilhosa. O pessoal que segue nosso canal Cangaço na Literatura e ocasionalmente estão seguindo também o Etímio Carvalho e os Mistérios do Mundo e são apaixonados pelo trabalho de vocês e essa parceria que o nosso canal vem desenvolvendo, principalmente com os filmes, nossos trabalhos cinematográficos malucos que a gente vive aí no meio das estradas fazendo isso, só doido igual nós mesmo para estar fazendo. Então assim, hoje, véspera do aniversário de morte de Virgulino Ferreira da Silva, Maria Bonita, mais 9 cangaceiros e o soldado Adrião, no qual o pessoal às vezes esquece um pouco o soldado Adrião, que também morreu naquele 28 de julho de 1938. É importante sempre citá-lo, todas as vezes. Entre outros cangaceiros também, Entre outros cangaceiros, que morreram naquele dia, fatídico, aquela noite, madrugada, Foram 11, já era o dia amanhecido, tinha amanhecido, foram 11 cangaceiros e o soldado Adrião. Então, assim, o pessoal cobra muito, cadê? Não vai falar do soldado Adrião? Eu digo, vamos falar dele. É tanto que nós já fizemos vários programas sobre o soldado Adrião, no caso, 2 programas. Um deles, inclusive, indo em busca de sua sepultura lá na cidade histórica de Piranhas. E nós estamos precisando ir lá com o Mistérios do Mundo. Ir lá, eu, você, Pai Nenê, em Piranhas, na Grota do Angico, passear não, trabalhar, pesquisar, gravar programas lá. Me diga uma coisa, Roberto, quantas vezes você já esteve em Angico? Rapaz, a primeira vez que eu estive em Angico eu tinha 14 anos, eu fui numa excursão da escola e exatamente hoje eu tenho 51 idas à Grota do Angico. Eu só quero ir uma vez. Só quero uma vez. Então, eu fui 51 vezes, a grande maioria delas para pesquisa, ou seja, eu já passei a noite lá, já fui amanhecendo, já fui meio-dia, à tarde, ou seja, às 24 horas do dia eu já estive lá em qualquer um dos horários, épocas do ano, dia de chuva, dia de sol, justamente para tentar entender o grande mistério que é a Grota do Angico e seus acontecimentos daquele 28 de julho, que é um grande mistério. Até hoje não se chega 100% a um consenso, tipo, qual foi o soldado que atirou e matou o Lampião, por exemplo? Qual cangaceiro atirou no soldado Adrião? Então tem coisas ainda, perguntas que cada um dá uma resposta, e se cada um dá uma resposta, possa ser que nenhuma delas esteja certa. Todas não podem estar certas, mas ou só uma ou ninguém. Então, é bem complexo. Ô, Roberto, agora eu vou falar, a gente falou aqui, claro, como amanhã vai ser um dia histórico, que foi relembrado esse tempo inteiro. Se puder fechar em mim aqui depois, individual, você fecha, Pedro. Roberto, é o seguinte, nós estamos falando de Lampião, morte de Maria Bonita, do soldado Adrião, mas uma pergunta interessante que eu queria fazer para você. O que seria, na sua concepção, e a gente vai falar sobre vários temas, a influência, um dos principais temas, a influência do cangaço na nossa cultura nordestina, que para muitos Lampião e seus bandos e os cangaceiros eram bandidos, que aterrorizavam o sertão, mas tudo isso trouxe uma cultura, cada um pensa de uma forma, mas na sua concepção, qual a influência do cangaço agora para o nosso povo, principalmente, claro, é conhecido no mundo inteiro, mas para nós nordestinos, qual a sua cultura principal, ou seja, a influência deixada pelo cangaço aqui no Nordeste?
Então, essa é uma das perguntas que mais estão sendo feitas. Dentre tantas outras perguntas que estão sendo feitas, esta é a que mais o pessoal está focado atualmente. Justamente porque todo lugar que você olha, aqui no Nordeste, uma feira livre, uma feira de artesanato, uma camisa, YouTube hoje, uma febre de canais sobre cangaço, toda semana aparece um novo. Você olha uma quadrilha junina, tá lá a presença do cangaço, filmes, inclusive nós estamos planejando, né, time, uma produção de um curta-metragem ou um longa-metragem sobre o cangaço, né? Até nós estávamos falando hoje, até roupas e objetos a gente já vem separando para fazer isso. Então, assim, o cangaço, ele tem uma herança, traz uma herança para nós muito grande no âmbito cultural, turístico, por exemplo. Quantas milhares e milhares de pessoas vão por ano para os lugares turísticos do cangaço? Por exemplo, a Grota do Angico. Quanta gente vai estar amanhã lá na Grota do Angico? Eu tenho certeza que muita gente vai estar viajando e participando de alguma atividade lá na Grota. A missa não vai acontecer amanhã na Grota por causa da pandemia, isso aí já foi debatido, mas algumas pessoas vão estar lá visitando, como a Grota está aberta. Então, turismo, já vai ter gente e o pessoal vai por causa do cangaço. Se tiver um filme ou uma série num streaming da vida aí, uma Netflix, uma Amazon, sei lá, eu tenho certeza que muita gente vai assistir o filme ou a série sobre o cangaço. Livros, infinidade. Aqui eu estou atrás, estou na minha biblioteca, que diferente. Geralmente eu gravo lá no local das minhas bugigangas, né, dos meus prêmios. Quando eu viajo, eu trago algumas coisas das viagens que eu faço com o Nininho. Quero mandar um abraço para Nininho. O Nininho estava gravando hoje à tarde comigo, foi para casa descansar. E a gente vinha falando justamente sobre isso. A quantidade de livro, quando o Nininho entrou hoje aqui, olhou e disse, caramba, acho que ele não tinha aqui no meu escritório, e no outro escritório de livros aqui em minha casa. E tudo isso graças ao cangaço. Se nós tirássemos o cangaço da equação, talvez nós não estivéssemos aqui conversando hoje, levando cultura, debatendo cultura, porque eu não teria um canal. Já começaria errado, já começaria por aí. Então, nós não estaríamos também falando sobre o cangaço. Nós poderíamos estar falando sobre outra coisa. Agora, não estaríamos falando hoje sobre o cangaço. Assim, tem essa influência da literatura, principalmente a literatura. O cangaço é sensacional. Ô, Robério, daqui a pouquinho o Painel vai fazer uma pergunta também, mas antes de a gente começar a conversa, antes de a gente ouvir a conversa do Painel, é o seguinte, se não fosse o cangaço, eu não teria te conhecido para início de conversa, né? Porque eu te conheci através do cangaço na literatura, eu comecei a assistir, já te falei sobre isso várias vezes. Agora, uma outra pergunta que eu gostaria de fazer para você, e que eu ainda não sei ao certo, mas que gostaria de tirar essa dúvida, como rapaz, que se deu esse seu interesse, o que aguçou esse seu interesse em falar sobre o cangaço e todo esse conhecimento vasto que você tem nessa literatura do cangaço? Porque eu não falo só do Lampião, eu estou falando de um complexo histórico que envolve vários cangaceiros, jagunços e tantas coisas mais. Como é que chegou esse interesse até ti? Então, é interessante levar em conta que sou nordestino. E nordestino, ele já nasce um pouquinho no DNA da história do cangaço, ou vindo do avô, ou de um amigo, ou num livro na escola, ou um livro mesmo que vem, um cordelista. Então, o que é que acontece? A princípio, é mais uma questão espontânea mesmo e que entra por osmose essa questão do estudo do cangaço. Porém, há mais ou menos 21 anos, quando eu comecei a me interessar mais pela literatura do cangaço e comecei a ler, já tinha lido outros livros antes, mas não ao ponto de colecionar e querer saber mais sobre outros cangaceiros, sobre a história do cangaço, quem eram esses homens com esses chapéus gigantescos, esses filmes que eu assistia na minha adolescência, filmes da década de 60, 70, e eu ficava encantado com aquilo ali, que era como se fosse um velho oeste brasileiro, era assim que eu imaginava, e que não é.
Não é, eu já vou colocar a diferença. Não, cangaço não tem nada a ver com o Velho Oeste lá dos Estados Unidos, mas eles envolviam volantes, envolviam mocinhos, bandidos, tiro, sequestros, roubos, e aquilo ali para uma criança e um adolescente acabava fascinando. Como fascina hoje os filmes, por exemplo, de ação. Você vai para o cinema assistir um filme de ação, e aquela alegria. Então, assim, com o passar do tempo, eu comecei a pesquisar, comecei a conversar com os meus parentes, principalmente meu bisavô, Pedro do Bom Sucesso, aqui é um povoado da cidade de Nossa Senhora Aparecida aqui, e ele me trazia muita história do cangaço, no qual ele acabou participando, não como cangaceiro, mas como civil, né? Quando eu falo assim, um civil é aquela pessoa que sofreu na mão dos cangaceiros. Até eu vou contar uma história do meu avô. Meu avô, minha avó Didi, meu avô Pedro, eles tinham tido o primeiro filho um ano e pouco antes, e aí minha bisavó tinha acabado de ter o meu tio, né? E os dois novinhos na sala, e chegou o Bando Zé Sereno, em 1937, lá no povoado. E essa história foi meu avô que contou. E eles correram da sala e esqueceram as duas crianças lá. E aí eles, movidos àquela história de que cangaceiro jogava a criança para cima e pegava no punhal, eles ficaram com medo de chegar e encontrar o pior. E minha avó ficou olhando pela greta da porta. A entrada deles, entraram, pegaram comida, beberam água, e quando foram embora ainda brincaram com as crianças e foram embora. Ou seja, contradizendo, meu avô dizia, não, eles não eram maus não, eles só precisavam comer e entravam nas casas, só fazia mal para quem fazia mal a eles. Era assim que meu avô me falava. E eu cresci com isso, minha bisavó me contando histórias que às vezes nós pensamos assim, caramba, pessoal de mais idade chega a contar histórias incríveis sobre o cangaço, e a gente fica assim, será que isso foi verdade? Como eu achava que essa história teria sido invenção para os netos, né, os bisnetos ali sentados na sala, e meu bisavô contando essa história, que Deus o tenha, ele morreu em 2007, quer dizer, veja, eu tive 26 anos da minha vida, eu já pesquisava quando eu conversei com ele sobre esse assunto. Então, assim, é uma felicidade muito grande ser nordestino, amar o meu Nordeste, e sempre vou acompanhar diretamente, como eu faço com o meu canal, né, pesquisando, viajando, Cangaço na Literatura. Hoje aqui a Felicidade está transmitindo isso tanto no meu canal, Cangaço na Literatura, quanto no Eutímio Carvalho. Então, quem é do meu canal, se inscreve lá no do Eutímio. Quem é do Eutímio, corre para cá para saber mais histórias, porque não dá tempo a gente contar todas as verdade. histórias. Eu contei essa história do meu avô para introduzir como foi que eu comecei, minhas origens. Até essa história está no meu 7º livro, que é o Cangaço em Itabaiana Grande. E aí o pessoal que já leu o livro vai reconhecer essa história que eu contei em detalhes lá.